A paz do Senhor a todos que vão ver este vídeo, esta mensagem da parte de Deus. Quero aqui agradecer a todos que vão assistir e que vão participar deste vídeo, que vão ouvir esta palavra. Já estou pedindo aqui a todos que ouvir esta palavra que vão compartilhando este vídeo, porque este vídeo, o objetivo dele é de anunciar a palavra de Deus. Quero pedir a todos que compartilhem, que divulguem, que façam o ID do nosso Senhor Jesus Cristo. É pregar a palavra a tempo e fora de tempo, no nome de Jesus. Em Mateus capítulo de número 10, no versículo de número 36, ali na missão dos 12, quando Jesus envia 12 dos seus discípulos para irem anunciar a mensagem das boas novas, ele fala o seguinte no versículo de número 36. Ele diz: e assim, os inimigos do homem serão os seus familiares. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que fazer a obra de Deus e pregar o Evangelho nos tempos passados não era fácil. E nos tempos a qual nós vivemos também não é fácil. É difícil, é complicado. Muitas vezes nós saímos para pregar a palavra e nós encontramos com pessoas que não aceitam o Evangelho. E muitas das vezes as palavras que são dirigidas contra nossas pessoas, contra nossas vidas, não são palavras agradáveis. Mas nós temos que pregar o Evangelho. Em meio a todas essas lutas, essas batalhas. E Jesus, ele manda que os discípulos vá e pregue a sua palavra e primeiramente vá às ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós temos visto hoje, irmãos, muitas coisas aí, muitos vídeos nas redes sociais. Vídeos a qual, não sei se é irmãos que se afastaram, saíram das suas denominações por algum motivo e que, em vez deles pregarem o Evangelho, eles estão guerreando contra a palavra de Deus. Eu fico observando às vezes nas redes sociais muitas coisas que não trazem edificações, questões relacionadas a denominações, pessoas que perdem seu tempo em criticar denominação A, denominação B, em vez de ganhar tempo pregando o Evangelho, anunciando as boas novas do Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor Jesus, ele nos adverte que até mesmo os cabelos da nossa cabeça, eles estão todos contados. Jesus, ele tem controle de todas as coisas, nada foge ao domínio do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E ele dá uma ordem para os discípulos naquela época e diz que quando ele chegar em alguma casa, ele saldeia ali com a paz. Se naquela casa houver paz, a paz a qual se encontra neles ali, repousaria ali, e eles permanecessem ali até fazer totalmente cumprir a obra do Senhor. Aí Jesus vai dizer no versículo de número 10, que não temais, pois, mas valeis vós do que muitos passarinhos. Louvado seja o nome do Senhor. Se para Deus, irmão, os pássaros, a qual ele criou com a autoridade da sua palavra,
lá no Gênesis capítulo 1, quando ele dá a ordem para que sejam criados todos os animais, répteis da terra que se arrastavam, aves dos céus que voavam segundo a sua espécie, peixes no mar segundo a sua espécie. Se Deus cuida dos pássaros, dos animais, quanto mais Ele cuidará de nós. Louvado seja Deus. Mas Ele também deixou escrito que, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está no céu. Aqui está a importância de nós deixarmos os embaraços deste mundo, as coisas que está acontecendo hoje, e nós passarmos a olhar mais para a palavra de Deus e nos esforçarmos em pregar o Evangelho para as pessoas, porque essa foi a ordem de Cristo. E por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, irmão, sem acepção de pessoas, sem olhar para o que você vai receber, para o que você vai ganhar. Não importa qual seja a resposta que você vai ouvir, ou que você vai receber. O que importa é como Paulo diz em Filipenses capítulo 1, é que Cristo está sendo anunciado de qualquer maneira. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós vemos as pessoas deixam de cumprir essa ordem de Jesus aqui, pregar a palavra, fazer com que o Espírito Santo nos dê direção, nos ensine e toque aos corações a qual vão ouvir a palavra, para que dê um passo para Cristo. Porque nós sabemos que só entrará no céu aqueles que confessarem a Jesus, aqueles que receberem a Jesus na sua vida, irmãos. Nós sabemos que aqueles que não receberem a Cristo, também não é culpa nossa se a pessoa não quer receber a palavra, mas a responsabilidade é minha e sua. A nossa responsabilidade não é de estar nas redes sociais defamando e denegrindo o Evangelho de Cristo. Porque a partir do momento que nós entramos em redes sociais para debatermos contra a palavra de Deus, contra o que está escrito, louvado seja o nome do Senhor. Porque hoje existem muitas questões nas redes sociais, eu tenho observado, irmãos, e isso tem entristecido muito o coração das pessoas, creio eu, que muitos irmãos estão confusos hoje, porque quando nós começamos a navegar nas redes sociais, meus amados irmãos, é uma tristeza só. É pessoas que saíram do meio do Evangelho, do meio da comunhão da igreja, para pregar contra dízimo, pregar contra ofertas, como se isso tivesse algum valor diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que é que tem valor diante de Deus? É uma alma que se arrepende, chorando aos pés do Senhor e passando para o reino de Deus. Isso aí tem muito valor, porque a própria Bíblia diz que a festa no céu, quando um pecador ele se arrepende, quando um pecador percebe, meu irmão, que ele precisa a seguir a Cristo, que ele precisa ter Cristo em sua vida. Essa é a importância do Evangelho, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, que nós venhamos deixar que a palavra trabalhe em nossos corações e não sejamos inimigos, como o próprio Jesus disse aqui, dos nossos amados irmãos. Porque o que está acontecendo hoje também é uma parte do que Jesus falou, que os inimigos do homem seriam os seus familiares. É tanto que ele vai dizer no versículo 37, que quem ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aleluia. E quem ama filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz mais, quem não tomar a sua cruz e não seguir após mim, não é digno de mim. Você sabe o que significa tomar a cruz, amado irmãos? A cada dia você toma uma cruz diferente. A sua cruz que você pegou ela ontem não é a mesma que você vai tomar hoje.
A que você está pegando hoje não é a mesma que você pegará amanhã. A que você pegará amanhã não é a mesma que você pegará no mês que vem. A que você pegar no mês que vem não é a mesma que você pegar no ano que vem. Cada dia você pegará uma cruz diferente. Mas o importante disso é que a cruz que Jesus nos oferece, ela é uma cruz leve, ela é uma cruz maneira. Ele diz que o fardo dele é leve, é suave, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, não vamos perder tempo, porque o tempo está se aproximando, Jesus está aí, está às portas. Ele está caçando pessoas que tenham responsabilidade e cheia da autoridade do Espírito Santo para pregar a palavra. Existem muitas almas perdidas, irmãos, e nós estamos perdendo muito tempo com coisas que não têm utilidade nenhuma. Nós estamos perdendo muito tempo criticando uns aos outros, em vez de estar levando o evangelho de salvação para as pessoas. Aleluia! Que nesta manhã, meu amado e minha amada irmã, nós deixemos de perder tempo e passamos mais a aproveitar o nosso tempo, a remir o nosso tempo, fazendo a obra do Senhor. Não é fácil, não é fácil, mas o Espírito Santo que veio do céu, esse veio para nos ajudar, para nos guiar em toda a verdade, como está em João capítulo 16. Jesus disse que era necessário que ele fosse para que o Espírito Santo viesse, porque ele disse que se ele não fosse, o Espírito Santo não viria. Mas ele disse para os discípulos que quando o Espírito Santo viesse, ele guiaria eles em toda a verdade. E aquilo que ele não tinha falado, o Espírito Santo iria falar para eles. Louvado seja o nome do Senhor. E tenhamos em nossos corações que o que nós falamos não é nosso, é dele, é de papai. Aleluia. Foi papai quem nos deu, irmão, essa palavra, essa autoridade para que nós venhamos pregar a sua palavra. Nada que nós temos é nosso, é tudo dele, é para ele, é por ele que são feitas todas as coisas, escreveu o apóstolo Paulo. Louvado seja o nome do Senhor. Então que nós não venhamos perder mais tempos, irmão, venhamos pregar mais a palavra, independentemente, irmão, de quem esteja lá em cima ou lá embaixo. O que importa é que nós cheguemos na glória, para que nós possamos dar aquele abraço maravilhoso no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. O propósito deste meu canal, nesta rede social, meu irmão, Deus colocou em meu coração. Eu passava muito tempo navegando nas redes sociais, passando o dedo em tela de celular, sem nenhum objetivo. Quando foi um dia desse, eu me lembrei que eu tinha já um canalzinho aqui aberto no YouTube, mas que eu tinha deixado para trás. Antigamente, esse propósito veio do meu coração, mas por algum motivo, não sei, às vezes é o inimigo que nos oprime e nós, por ser fracos, falhos, nós paramos na caminhada assim. Mas neste dia Deus me despertou, em vez de eu estar perdendo tempo, olhando coisas fúteis, coisas que não trazem edificação, que eu passasse a usar a minha rede social para anunciar o Evangelho de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque esse é o objetivo de todo crente, é anunciar o Evangelho de Cristo e não ficar debatendo contra a palavra de Deus. Porque você sabe quem é que é contra a palavra de Deus? A Bíblia diz que é o diabo. O diabo, ele é contra a palavra de Deus, ele é contra a Deus, ele não é a favor das coisas de Deus. Então, quando você passa a criticar o Evangelho, quando você passa a perseguir a seu irmão, você não é de Deus. A Bíblia diz que você é do diabo, viu? É isso que a Bíblia diz, que aqueles que testificam que Jesus é o Filho de Deus, esses têm o Espírito de Deus. Mas aqueles que negam que Jesus ele veio em carne, esse não tem o Espírito de Deus. O apóstolo João já deixou escrito na sua primeira carta, no capítulo 4. Mas ele também diz ali que nós devemos examinar os espíritos. O nosso dever é examinar quem é de Deus e quem não é. Louvado seja o nome do Senhor. E deixar que o Espírito Santo faz a obra. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor.
Aleluia. Jesus diz que quem recebe a ele, e quem recebe a ele também recebe aquele que o enviou. Louvado seja o nome do Senhor. Se você, meu amado e minha amada irmã, recebeu a Jesus Cristo, então você também recebeu aquele que o enviou. Aleluia. E quem tem o Espírito de Deus fala das coisas de Deus. Aleluia. Fala daquilo que agrada a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E que toda honra, toda glória seja para o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glórias a Deus. E aqui, meu amado irmão, eu já quero agradecer a minha oportunidade, fazendo uma oração e pedindo a Deus que Ele abençoe esta humanidade, esta nação, que Ele venha abençoar os pastores que estão na responsabilidade de fazer a obra do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta manhã de hoje, Pai, eu quero te apresentar a minha vida, apresentar este canal, Senhor, a qual o Senhor colocou em meu coração para fazer a tua obra. Pai, quero te pedir por todos os pastores a qual estão sendo atacados nas redes sociais, pelos ministérios, por esses irmãos, meu Pai, que eles deixem de perder tempo atacando o Senhor, as denominações, atacando aqueles homens que um dia ensinaram a eles. Pai, que o teu Espírito Santo venha operar em todas essas vidas. Pai, que esta palavra ela venha chegar aos corações necessitados, que as pessoas venham, Senhor, despertar, Senhor, enquanto é tempo. Pai, nós te pedimos nesta manhã que o Senhor venha alcançar nesta manhã os enfermos, as pessoas que estão acamadas, desenganadas, Pai, pelos médicos cancerosos, Pai, aqueles que não têm, Senhor, esperança, a qual já recebeu do homem a última palavra, mas do Senhor ainda não partiu a última palavra. Pai, eu creio que o Senhor levantará nesses últimos dias profetas, homens de Deus, verdadeiramente compromissados com a tua palavra, para anunciar o teu evangelho às pessoas necessitadas. E eu creio, meu Pai, que a tua palavra nesses últimos dias, ela ecoará, Senhor, no mundo afora, trazendo as pessoas a reconciliação, retornando para o seio do Pai. Pai, porque eu acredito, Pai, que logo, logo o Senhor vai vir pegar, Senhor, a tua igreja, vai vir arrebatar o teu povo, as ovelhas escolhidas. Eu creio, Senhor, que logo, logo todo o sofrimento, toda a batalha, toda a guerra, tudo isso, meu Pai, que está acontecendo neste mundo, Senhor, passará por uma transformação. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor continue abençoando a minha família, a minha esposa e meus filhos, meu Pai, e me dando sabedoria, me animando, Senhor, e me capacitando todos os dias para a tua honra e a tua glória. Amém.